Olá pessoal, hoje vamos tratar de um assunto rápido, mas necessário. E quando digo rápido, me refiro a não precisar dividir em várias partes, pois depois de escrever o roteiro deste vídeo, percebi que tinha muito mais a falar sobre o assunto do que eu imaginava inicialmente. Vamos falar do que é a morte clínica e por qual motivo são realizados ritos funerários. Tudo isso para responder à pergunta de um teísta bem equivocado. Para a maioria dos que acompanham o meu canal, esse assunto não deve ter qualquer mistério. Mas essa semana, conversei com uma pessoa bem confusa em relação a isso. O sujeito em questão não apenas ignorava a informação que nós temos disponível sobre como se dá a identificação da morte, a declaração da morte. Existem uma série de critérios que precisam ser seguidos para que a morte clínica seja declarada e se elimine qualquer eventual problema. E não apenas isso, ele possuía algumas crenças bem equivocadas, incluindo em magias capazes de transformar pessoas em zumbis. Eu estou falando especificamente de uma farsa comum em Angola chamada Mayombola. Mas vocês também podem relacionar isso com o voodoo haitiano. Mesmo hoje, no século XXI, em regiões carentes de uma educação adequada, ainda vemos pessoas sendo vítimas desse tipo de farsa. E farsas sobre esse assunto não se restringem a apenas alegações de feitiçaria. Existem uma infinidade de alegações que vão desde alegações feitas por religiões, a pseudociência, e a melhor maneira de desmistificarmos o assunto e combatermos essas farsas é com uma boa dose de realidade. Então vamos lá. O que é a morte clínica? A definição da mesma é o processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado como vivo. Entre essas atividades biológicas se encontra a atividade neurológica. E para que alguém seja declarado morto, faz-se uma série de verificações e exames para garantir que seja o caso. Quando estes procedimentos não são seguidos por qualquer motivo que seja, é que podem ocorrer os supostos casos de pessoas acordarem em velórios, acordarem no necrotério, enfim. Mas aí temos uma violação dos procedimentos necessários para se declarar a morte. Não temos uma morte clínica de fato, pois a definição desta é um processo irreversível de cessamento das atividades biológicas. Ou seja, alguém só é declarado morto depois de todos os procedimentos médicos possíveis serem tentados e falharem. Uma parada cardíaca não é suficiente. Se alguém sofre uma parada cardíaca e essa pessoa foi reanimada por qualquer procedimento médico que venha ser administrado, essa pessoa não estava clinicamente morta. Pode ocorrer sinais vitais como respiração, batimentos cardíacos serem fracos o bastante para serem imperceptíveis a um exame casual. E é exatamente por isso que temos os procedimentos. Sabemos também que algumas substâncias químicas podem levar a erros de julgamento na declaração de morte, como nos casos da desomorfina e da TTX, também chamada tetrodotoxina. É isso? Tetrodotoxina, isso mesmo. Desculpa eu ter gaguejado um pouco nessa última, mas é meio que um trava-língua para mim. Não existe tal coisa como ressurreição clínica. Agora vou aproveitar para brevemente tratar de alegações de vida após a morte. Vale lembrar também que um cérebro que sofre privação de oxigênio está fundamentalmente comprometido, ou seja, está em um estado alterado, e isso pode levar a alucinações e delírios. O início dos processos pós-mortem, que em geral leva à decomposição dos sistemas, são muito bem compreendidos pela ciência. Sabemos também que, em condições ambientais específicas, outros processos podem ocorrer seguindo a morte, como, por exemplo, aqueles que levam à mumificação natural ou à fossilização de organismos.
Tudo isso pode ser testado e verificado, diferente de todas as alegações de sobrenatural relacionadas à morte. Agora vamos à segunda pergunta. E para responder, vamos dividir essa em dois momentos. Primeiro falando de rituais funerários e depois falando de alegações sobre falar com mortos. Por qual motivo se fazem rituais funerários? São feitos por diversos motivos, que vão desde consolo emocional para os vivos a questões sanitárias. Se corpos putrefando fossem deixados em qualquer lugar, isso levaria a problemas sérios de saúde pública, principalmente em grandes centros urbanos. Mas mesmo em regiões remotas e selvagens, ainda existem riscos que incluem atrair predadores. O processo de decomposição atrai toda a sorte de organismos dedicados a consumir o organismo em decomposição. E mesmo dentro do próprio corpo morto, as bactérias que habitavam o mesmo começam o processo de decomposição na maioria dos casos. Como sei que este é um assunto que pode causar asco a algumas pessoas, não entrarei em detalhes sobre o processo de decomposição, mas se desejarem eu posso falar disso futuramente. Sobre falar com mortos no sentido de se ter uma conversa, ou seja, não apenas um solilóquio. E a terceira pergunta, juntando essas duas, o que temos são alegações não corroboradas e farsas executadas com objetivos como exploração da credulidade e ignorância alheias, visando lucro material e ou influência. E no caso dos já mencionados solilóquios, o que temos é apenas alguém lidando com uma perda. Mesmo que essa pessoa acredite que possa ser ouvida, ainda temos uma alegação não corroborada. Crença não é uma forma de se estabelecer a veracidade de qualquer alegação. E isso já é um assunto para um outro vídeo. Então, caso algum de vocês deseje um vídeo tratando do porquê, é só pedir. Eu já tratei algumas vezes aqui no canal de temas relacionados à morte pós-vida, como por exemplo sobre o caso do peso da alma, sobre uma alegação de possessão e sobre o famoso argumento de Hitchens sobre a morte, a festa sem fim. Deixarei links sobre estes na descrição e se algum de vocês tiver interesse em refutação de mais alguma alegação ou farsa relacionada, fique à vontade para pedir. Adianto que voltaremos a temas relacionados futuramente junto com o tema medo, mas ainda não tenho nenhuma data prevista. São apenas ideias que eu tenho para vídeos futuros que eu estou elaborando aos poucos. Já tenho a intenção de trabalhar esses temas há um bom tempo no canal. Eu só preciso me organizar para saber exatamente como eu vou fazer. Isso é tudo por hoje e, como sempre, me despeço com vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!